Olá, amigos conhecidos haters, eu resolvi fazer um vídeo diferente, num lugar diferente da casa, porque também quero aproveitar esse sol que tá entrando aqui dentro de casa, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu acho que vocês nunca viram esse ângulo, enfim. Eu gostaria muito de poder também colaborar com um vídeo, esse vídeo não é bem uma resposta, esse vídeo é mais uma colaboração a um vídeo que a Sangerini fez semana passada, Oi Sanji, sobre bullying, cara. E eu posso dizer com tranquilidade, eu sofri bullying pra caramba durante a minha infância. E acabou de pular no meu colo o Aro. Oi, Aro. Tá. Eu sofri muito bullying durante a infância, principalmente por parte do pessoal que morava na minha rua, em jardim de infância, colégio, até sei lá eu que ano. Eu sofri bullying com meus primos, mas meus primos não tinham noção das coisas, mas meus primos brincavam comigo, não com a mesma intensidade que o pessoal da rua brincava. Era aquela coisa de tipo, se tu não souber resistir aos bullying, se não souber brincar com a coisa, tu não vai estar preparado pro mundo. Tinha muito disso naquela época. Quando eu era criança, cara, meus primos eram considerados uns aviões, uns caras muito bons e sabiam um jogo de cintura pra minha família. E a minha mãe, eu acho que era a única pessoa que não gostava muito dessa comparação. E hoje em dia eu percebo que a coisa realmente não era do jeito como eles diziam pra gente. Cara, olha só, imagina eu com 4, 5 anos de idade, praticamente o único negro da rua, e tipo, muita gente falava assim, mas você nem é tão negro assim. Mas mesmo assim, os guris da minha rua falavam o tempo inteiro, me chamavam de pedaço de carvão, me chamavam de azulão, me chamavam de macaco sem rabo, esse tipo de coisa. E a primeira vez que eu quebrei meu braço foi no jardim, que era na frente da praça, na praça que eu morava na frente, né, no prédio da frente. Eu fui pular de um palco, porque tava todas as crianças brincando no jardim de infância, eu fui pular do palco e um guri botou o pé apenas porque... Põe o pé porque ele é negro. E foi justamente essa desculpa que os meninos deram na época, quando a professora perguntou: por que tu pôs o pé? Ah, porque ele é negro. Porque ele é preto, enfim. E a gente era... Cara... Eu apanhava com uma certa frequência na praça, sem explicação alguma, porque as crianças brigavam, simplesmente brigavam, mas eu era o alvo, porque a maioria das crianças eram brancas, e eu não era muito de comentar isso em casa, a não ser quando eu chegasse chorando em casa, etc. No colégio, eu fiz uma vez uma coisa muito idiota, mas a maior parte do tempo, tinha aquele guri que tentava roubar teu lanche, sabe? Durante um bom tempo, minha meta de vida era ser que nem o Nelson Muntz, dos Simpsons. E depois, hoje em dia, eu acho que é a maior mancada. Eu posso dizer isso com tranquilidade. O que eu posso dizer? É meio que uma caixa de Pandora. Depois que tu abre, tu quer falar sobre trocentas coisas ao mesmo tempo. É muito caos dentro da tua cabeça. É muita coisa acontecendo. Tipo, no colégio tinha mais ou menos a lei do mais forte. Realmente tinha aqueles caras que tentavam roubar teu lanche, tinha aqueles caras que te chamavam de coisa sem sentido algum, tinha aqueles caras que batiam em ti por sem motivo algum. A pessoa que mais me auxiliou durante um tempo foi a minha mãe. A minha avó me dizia que eu não tinha que baixar minha cabeça, eu tinha que sair no soco. Quase todo dia minha mãe era chamada no colégio porque eu briguei com alguém. E isso não era nem um pouco bom, cara, porque eu não tinha noção do tamanho da coisa. Porque quase todo dia eu brigava com alguém, quase todo dia eu chegava em casa ralado, com algum machucado, com alguma coisa, porque eu não aceitava as provocações. E durante muito tempo me falavam, deixa, isso uma hora para, o cara cansa. E de fato... isso não aconteceu. O que começou a acontecer? A gente começou a perceber que muito dos reflexos das crianças que chegavam no colégio e brincavam comigo é porque muitos não tinham amparo dos pais em casa. A minha mãe sempre foi uma pessoa que me apoiou pra caramba, assim, sabe? Tipo, mãe solteira. Eu tinha um padrasto, mas meu padrasto não interagia, saca? Ele evitava dar conselho porque, enfim, ele ficava às vezes, tipo, eu não quero dar a atenção que o Rafael merece, porque eu não sou o pai dele, eu tô aqui como padrasto, mas, enfim, é complicado. Depois de um tempo, de muita coisa, durante andar dos anos no colégio, jardim, etc., a gente começou a ver que muitas crianças tinham uma atitude muito violenta, ou às vezes bullying, porque a mãe e o pai em casa estavam preocupados com outras coisas, e não davam a atenção que merecia, saca? A criança que talvez tivesse um pouco mais de amparo do pai, mãe, amparo da mãe em casa, elas eram mais tranquilas. Não tô dizendo que isso é apenas falta de cuidado do pai e da mãe, não. Tô dizendo que geralmente era isso. Teve um caso num colégio que eu estudava, que a gente tinha um colega que era o bully. Tá, o cara era muito bully, saca? O cara tinha 1,80 m, sendo que a gente tava na 4ª série, 5ª série. Ele já pesava seus 90 quilos, ele era altão, vamos botar o nome dele de Sherman, tá? Se eu botar o nome real dele, posso me ferrar.
E todo mundo tinha medo do Sherman, porque quando o Sherman chegava, o Sherman roubava o lanche, o Sherman batia, o Sherman atirava as crianças contra a parede, e o Sherman era o legítimo bullying de filme americano. E um dia, o Sherman atrasou a mensalidade e pediram pro pai dele ir pagar a mensalidade na secretaria do colégio. Uma coisa que eu não contei também, a minha mãe, ela acabou indo trabalhar nesse colégio, porque surgiu uma possibilidade de trabalhar lá, e também por descontos, a gente não tinha tanta grana na época, a gente ainda não tem tanta grana, mas surgiu a possibilidade. E aí, então, minha mensalidade cairia pra 25% do valor real. E a minha mãe trabalhava na secretaria do colégio. Minha mãe fazia toda a contabilidade do colégio. E aí, um dia desses, o pai do Sherman teve que ir lá pagar. Quando o pai do Sherman chegou, ele falou assim, eu vim pagar a mensalidade atrasada. E a minha mãe falou assim, pois é, mas antes o senhor tem que falar também com a diretora do colégio, porque o Sherman, ele tá muito agressivo, ele tá batendo nas outras crianças. E era um colégio de freira. O que o cara falou? Vai ser uma sessão de pipi a partir de agora. Vocês acham que eu não sei, suas de que debaixo dessa saia vocês não têm e que no fim da história vocês todas precisam de um... A minha mãe travou, a vontade dela era de gritar e chamar a polícia mais próxima. Só que ela teve um pouco de frieza e ela comentou o seguinte, eu acho melhor o senhor falar diretamente com a diretora e eu não me responsabilizo por mais nada. O cara ficou pé da cara, pagou todas as coisas que tinha que pagar, foi falar com a diretora. Depois a gente entendeu por que o Sherman era um poço de agressividade. O pai dele era um grosso total. O pai dele era louco, não tem outra palavra. E aí a gente começou a entender muito das coisas. Quando eu fui pra um colégio onde eu estudei da 5ª à 7ª série, tinha um menino lá que ele já tava meio que prestes a ser o menino que ia levar o tempo inteiro gozação, etc. E ele olhou pra mim no primeiro dia de aula e olhou pra mim e falou, cabeção. O cara era todo errado. Enfim, o cara era todo errado, ia ser chamado de cabeção, e não sei por que cargas d'água ele olhou pra mim e falou cabeção. Como ele era mais velho, o pessoal, verdade, durante 3 anos me chamavam de cabeção, e esse menino conseguiu meio que se safar. Sabe aquele cara que consegue passar a culpa por alguém? Beleza. Durante esses 3 anos, pra mim, toda vez que eu não interessava onde eu estava. Às vezes eu tava no shopping com a minha mãe, eu tava no centro com a minha mãe, eu tava em algum lugar, tava entrando na casa do meu tio, num prédio X aqui de Porto Alegre, e alguém me encontrava e falava, cabeção. Eu simplesmente ignorava. Às vezes me dava um tapa e eu revidava. Simplesmente, imagina você estar no corredor do colégio, o inspetor do colégio do seu lado, e vinha uma criança e dava um tapa na sua cabeça e ia rindo. E eu olhava pro inspetor, releva, isso vai passar. Não passa. Você tem que chamar a criança e conversar com ela. Você tem que chamar os pais e conversar com os pais. Você tem que fazer qualquer coisa. Não adianta você ignorar. Então, o que eu posso dizer? Bullying não é uma coisa muito difícil de tratar. Bullying é uma coisa muito fácil, desde que você entenda o motivo. Você entenda que chegar pra criança e falar, isso é errado. Hoje em dia a gente tem um monte de criança besta que fica na internet distribuindo bullying pra todo quanto é lado, seja nos jogos, seja online no Facebook, seja no Twitter, seja em qualquer lugar que seja. As crianças acham que porque o computador dá essa falsa impressão de impunibilidade, ou então às vezes até de que ninguém vai falar nada, ou então, eu posso xingar porque meu pai não vai saber, até que chega nos ouvidos dos pais, e os pais enlouquecem porque a criança falou esse tipo de coisa. Não é um assunto tão simples pra se tratar, é um assunto muito complicado. Cara, eu sofri racismo e bullying na minha rua, eu sofri um pouco de racismo no colégio, porque apesar de contas eu era o único negro também do colégio, do colégio não, mas o único negro da sala de aula. Não quero comentar também outras coisas, inclusive até de ter amigos que preferiam amigos loiros do que amigos negros, sabe? Tinha um cara que me chamava de pedaço de bosta. Então é muito pesado. Hoje em dia eu consigo lidar com tranquilidade em relação a isso. Hoje em dia eu de tanto, digamos assim, de tanto ter levado tantas coisas pra casa e eu consigo ignorar isso. Não que isso não me afete, mas de alguma forma eu consigo ignorar. Então o que eu posso dizer? Provavelmente a maioria das pessoas que devem estar vendo esse vídeo devem estar numa faixa de 18 a 25 anos, eu não sei. Mas provavelmente passaram por isso. O que eu posso dizer é, se você já passou por isso, você está começando a ter seu filho, você está começando a criar isso, ou você já tem um filho, chega de vez em quando e conversa com ele. Chega de vez em quando e fala, filho, tá tudo legal no colégio? Vai no colégio de vez em quando, uma vez a cada 15 dias. Se tu acha que tá tudo tranquilo, vai lá, pergunta pros professores. O professor não pode... E se você é professor, também não pode ignorar e simplesmente, não, eles se viram, sabe? Passa pro teu inspetor, passa pro teu supervisor, passa. Não fica tipo, não, isso aí é problema deles, eu não tenho que me meter, eu tenho que estudar minha matéria. Não tem, sabe? Isso é muito complicado. Tem pessoas que eu conheço que até hoje não conseguiram superar e elas têm problemas de fobia social. É muito complicado.
eu imagino ter ajudado dando uma parcelinha de informação sobre um assunto que eu acho muito sério. Inclusive, isso reflete em várias sessões. Tipo, desde questão de homofobia, desde questão de racismo, desde questão de sei lá, de respeito de política, saca? Tem aquela pessoa que é um pouco mais politizada e tem aquela pessoa que é um pouco menos. E aí você tem uma posição um pouco diferente e ela grita lá algo do gênero, tipo, ah, seu idiota de tal posição, etc. Crianças de 7 anos de idade dizendo absurdos sobre, ah, tem mais o que acontecer mesmo a ditadura militar. Esse tipo de coisa, sabe? Isso me preocupa demais. Isso às vezes tem muito a ver com o reflexo dentro do colégio, ou então, cara, é complicado, sabe? Porra, eu com 5, 6 anos de idade não sabia o que era nazismo e na minha cabeça nazismo era exército e exército era legal, saca? Aí uma vez a minha mãe me viu falando algo assim, ela chegou e falou, tu sabe o que tu tá falando? Tu sabe o que tu tá dizendo? Não, peraí, agora eu vou te explicar. Esse tipo de coisa, sabe? Eu agradeço demais a minha mãe, a minha família também, sabe? Apesar de muita coisa, eu tive uma ótima família. Então o que eu posso dizer é, se você... Presta atenção, saca? Você é o primo mais velho, você é o irmão mais velho, você é você é pai, você é mãe. Presta atenção no teu filho, presta atenção no teu primo, presta atenção no teu irmão. Isso vale pra vida, cara. De verdade. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. Faz tempo que eu não fazia vídeo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que conheço passaram por situações de bullying. E geralmente o bullying é uma pessoa que tá pedindo ajuda de alguma forma. Ela tá, tipo, gritando, por favor, me dá uma ajuda. E a galera ignora porque ele tá sendo agressivo. Se ele tá sendo agressivo, alguma coisa tá acontecendo. Tem, claro, sempre aquele agressor que é um babaca, que infelizmente ele age dessa forma porque... sei lá. Mas geralmente o cara que é bully, ele tá fazendo isso porque alguma coisa lá atrás, casa, família, escola, amigos, etc., não tá dando certo. A melhor explicação disso é o Nelson Mantes, que eu citei antes. Nelson Mantes é uma perfeita explicação do porquê que o bullying acontece. Porque a mãe dele não dá atenção, porque o pai dele não existe, ou então a mãe dele não existe e mora com o pai, ou porque ele às vezes queria brincar, etc. Vou ficando por aqui, o Aro vai dando tchau. Tchau! E é isso aí, até semana que vem, ou então até mais, tá? E adotem gatinhos e cachorrinhos também, porque faz bem pra criança, etc. As crianças ficam bem mais dóceis. Menos o Aro, que o Aro morde de todo mundo. Sim.